no nosso curso de eleição, livre-arbítrio e evangelismo. Dependência de Deus ou apelo à vontade humana? Esse é o nosso tema. Só lembrando que essa aula está sendo gravada e, posteriormente, ela vai ser disponibilizada no canal da IPN do YouTube. Tá? Então, por força da lei, avisando isso para vocês, porque a sua imagem ou até a sua voz, elas podem estar aparecendo aí no canal da IPN, quando for divulgado. Na aula de hoje, já é a quarta aula, a gente vai estar falando sobre o livre-arbítrio ou arbítrio escravo. Mas antes de começar, eu queria fazer uma oração e lembrando que hoje a Sâmia faz aniversário. Então, na nossa oração, também agradecendo pela vida dela, agradecendo a Deus pelo que ele tem feito até aqui e pedindo a bênção dele, porque o assunto hoje ele é complexo, ele é um assunto difícil não de entender, mas difícil de se aceitar. Então, está orando para que Deus esteja conduzindo a aula de hoje. Você pode orar, Elcio? Sim, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui nesse culto, na programação que já tivemos, estarmos aqui reunidos nas classes, Senhor, para ouvir a Tua palavra, saber mais dos Teus ensinamentos, Senhor, das Tuas providências e ter esclarecimento, Senhor, para tudo aquilo, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias e firmarmos certeza sobre fundamentos de rocha sólida, Deus. Te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos e peço que fique conosco também nos restantes das programações, Deus. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, então a gente vai estar falando hoje sobre livre-arbítrio ou arbítrio escravo. E a gente vai entender no decorrer da aula o porquê esse ou arbítrio escravo aqui dentro do tema. A ideia central que a gente quer passar aqui na aula de hoje é de que Adão e Eva eles possuíam livre-arbítrio antes da queda. Antes da queda, eles podiam praticar o bem ou o mal, a escolha deles, porque eles eram completamente inocentes. Eles foram criados puros, à imagem e à semelhança de Deus. Só que após a queda, o homem ele se tornou escravo do pecado. E Paulo fala que ele, escravo do pecado, ele está morto em seus delitos e pecados, e ele é controlado por suas paixões e por seus desejos, e que ele não pode, de forma alguma, abandonar essas paixões, abandonar esses desejos com o objetivo de praticar o bem. A vontade do homem, a partir da queda, ela sempre vai estar inclinada para aquilo que é próprio dele mesmo, ou seja, ele vai estar inclinado a sempre se afastar de Deus. Então, a ideia central é exatamente a gente está vendo desde a criação até o que veio a acontecer com o homem após a queda. Nós temos alguns objetivos com essa aula aqui, eu espero que a gente consiga alcançar, consiga debater. Eu já havia dito antes que eu gostaria que vocês estivessem participando de uma forma mais efetiva nessa aula. Temos poucos alunos, então eu acho que isso é bem tranquilo a gente fazer. Mas os objetivos dessa aula, eles são, primeiro, é a gente saber o significado bíblico de livre-arbítrio. O segundo objetivo é que a gente seja capaz de confiar unicamente na obra de Deus, nosso Senhor, para a salvação, para a nossa salvação. E o terceiro objetivo da aula é que a gente possa orar e frutificar, ou seja, que a gente possa confiar em Deus que tudo faz, mas ao mesmo tempo trabalhar incansavelmente, pois este é o meio que Deus usa para fazer a vontade dele.
ok? Então, até aqui são só uma parte introdutória. O nosso texto básico, ele está lá em Romanos 3, dos versículos 9 a 12. Você consegue ler, Alessandro? Consigo, sim. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 9, 12. Tá, obrigado, Alessandro. Nada. Nas 3 primeiras aulas, a gente estudou a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana e como conciliar essas duas verdades, que elas parecem antagônicas, mas, na verdade, são duas verdades absolutas que estão contidas na palavra de Deus e que elas têm uma aparência de opostas, mas que elas caminham para o mesmo lugar. E a questão do livre-arbítrio é a questão chave para poder a gente entender como é que essas coisas acontecem. Então, é por isso que a gente queria gastar um tempo aqui entendendo exatamente o que foi proposto a nível de livre-arbítrio. Muitas vezes, quando a gente fala de responsabilidade humana, e a gente estudou isso aí, viu aqueles autores que tentaram justificar através das suas filosofias, através dos seus entendimentos, alguns fugindo um pouco da Bíblia, outros fugindo totalmente, mas eles tentavam justificar como que é possível conciliar o livre-arbítrio com a responsabilidade humana. E a gente está vendo e viu naquele tempo todo que o ponto de ligação nisso aí é a nossa liberdade de ação, é a nossa liberdade para tomar a decisão. Mas o que significa livre-arbítrio? Realmente nós possuímos livre-arbítrio? À luz da palavra de Deus, gente, nós vamos estar estudando exatamente esse tema. A questão proposta é a seguinte: possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode um ser humano voluntariamente e sem qualquer ajuda voltar-se para Cristo a fim de ser salvo de seus pecados? Ou seja, são 2 questionamentos que levam para a mesma questão. E é em cima desses questionamentos que a gente vai tentar trazer uma resposta aqui para vocês. Ou juntos chegarmos nisso. Antes de passar adiante, 3 sugestões de leitura para vocês que tratam especificamente desse assunto. O primeiro é a Confissão de Fé de Westminster. É um único capítulo que trata isso aí, é o capítulo 9 da Confissão, é uma página e meia de texto, bem resumido, e aproximadamente uns 40, 50 textos bíblicos para cada tópico que ele apresenta. O segundo livro é um livro de John MacArthur. John MacArthur, ele escreveu um livro, é um teólogo atual, e ele escreveu um livro chamado Escravo. Esse livro é fantástico. Eu já o li uma vez, já reli partes dele outras vezes, e realmente ele muda a nossa perspectiva sobre quem nós somos como cristãos e como a soberania de Deus ela age na nossa vida. Sugiro que vocês, se puderem comprar esse livro, adquirir, fazer a leitura dele, é fantástico. E um terceiro livro que eu comprei na semana passada, paguei excessivos R$ 3,50. É um livro que foi escrito a partir de um outro livro de Martinho Lutero. Ele, na verdade, é uma espécie de resumo da defesa de Lutero a respeito do livre-arbítrio. É chamado Nascido Escravo. Tá? Então, são nossas sugestões aí para que vocês possam estar fazendo uma leitura. E aí eu queria perguntar
para vocês, o que você entende por livre-arbítrio? Coloquei aqui uma foto sugestiva de dois pés com setas para a direita e para a esquerda. Eu gostaria de ouvir, se alguém puder me falar o que entende por livre-arbítrio, não precisa preocupar se está biblicamente correto, se não está. A gente está abrindo um debate e eu não vou nem argumentar em cima daquilo que vocês falarem. Eu acho que é uma liberdade condicionada, Fábio. Livre-arbítrio é condicionado? É uma liberdade condicionada. Ah, uma liberdade condicionada, ok. Mais alguma opinião? Eu diria que o livre-arbítrio, a ideia, né, o conceito geral, o senso comum de livre-arbítrio, ele traz a ideia de que o ser humano tem a capacidade de decidir livremente qualquer que seja o assunto. E aí uma provocação que eu já ouvi, que eu achei ela muito interessante, principalmente no nosso contexto, ok, então decida e haja, né, e execute essa sua decisão de não pecar, né? Mostrando exatamente, muitas vezes, a incapacidade do homem de ter, de fato, livre-arbítrio. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Esse debate que a gente está tratando hoje, ele é muito antigo. Historicamente, os registros desse debate de uma forma mais consistente e mais metódica, ela remonta ao século IV, a época do Pelágio e do Agostinho. Pelágio ele era foi um monge bretão que tinha o seguinte ensinamento: o pecado de Adão e Eva afetou somente a eles. Os filhos de Adão e Eva nasceram e nascem bons. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, esses filhos nascem livres, sem a influência do pecado em seus corações. Pelágio dizia ainda que as pessoas aprendem a pecar porque elas veem o exemplo dos outros pecando. E, a partir daí, se elas repetirem aquele exemplo, elas passam a pecar porque elas aprenderam. E por isso, por esse motivo, elas podem escolher livremente entre o bem e o mal, entre pecar ou não pecar, né, Claubert? Isso aqui era o que Pelágio dizia. Agostinho, ele já ensinava e defendia a doutrina do pecado original. E essa doutrina do pecado original, ela diz que ela traz danos mortais, efeitos mortais sobre a vida dos descendentes de Adão. Ou seja, que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, que todo ser humano é escravo do seu pecado e que o seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa e, portanto, contaminada. Morta espiritualmente e que o homem carece totalmente, absolutamente, da ação graciosa de Deus em todos os seus aspectos para ser salvo. Então, a gente está vendo aqui que há uma divisão de pensamentos gigantesca. E aí, isso aqui foi por volta do ano 400 e final dos anos 300, início dos 400. Foi quando houve essa discussão entre os dois. E esse debate sobre o livre-arbítrio, ele, na verdade, foi levado a termo por 3 concílios, 2 no século V e 1 no século VI, concílios da Igreja da época. E, a partir desse 6º concílio, Pelágio foi condenado oficialmente e a Igreja Ocidental, a Igreja da Europa, ela tornou-se oficialmente agostiniana no seu entendimento, ou seja, ela passou a seguir a doutrina da graça. Só que essas decisões, elas não puseram um fim definitivo nessa controvérsia. E o pelagianismo, que foi o nome dado ao movimento que seguia Pelágio, ele conseguiu sobreviver, mesmo após essa condenação oficial,
E, com isso, começou uma briga dentro da igreja daquela época entre os que eram agostinianos e os que eram pelagianos. E com essa briga ali, numa tentativa de conciliar as coisas, criou-se um novo sistema doutrinário, chamado semi-pelagianismo. Ele procurava estabelecer ali um sincretismo entre aquilo que Agostinho falava e aquilo que Pelágio falava. E esse semi-pelagianismo, até hoje, é a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. E foi este embate a respeito do entendimento do livre-arbítrio foi um dos temas também muito discutidos e enfrentados pelos reformadores 1000 anos depois. E ainda hoje ele persiste. Então, para a gente ver que não é um assunto tão básico assim a gente está conversando. Martinho Lutero, em 1525, ele vai escrever um livro que ele chamou de A Escravidão da Vontade. Esse livro que eu citei para vocês é um resumo, é um compilado desse livro de Martinho Lutero. Lutero usa 87 argumentos bíblicos para desmontar essa ideia do pelagianismo, que, na verdade, na época dele, foi proposta pelo seu contemporâneo, que também era um monge, chamado Erasmo de Roterdã. E era sobre o livre-arbítrio. Erasmo e Martinho, além de ser contemporâneos, Erasmo ele partilhava de muitos dos ideais de reforma apresentados por Martinho Lutero. Mas, nesse ponto do livre-arbítrio, eles, na verdade, eles tinham posições completamente opostas. Eles não concordavam em nada. E a questão central desse livro é o livre-arbítrio. E, para isso, ele se propõe a responder aquelas duas perguntas que eu fiz inicialmente. Por que possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode o ser humano voluntariamente e sem qualquer ajuda voltar-se para Cristo a fim de ser salvo de seus pecados? Erasmo respondia que sim. Lutero dizia absolutamente não. Para Lutero, ele dizia o seguinte: a livre vontade é um termo divino e não cabe a ninguém, a não ser unicamente a majestade divina. Lutero dizia ainda que o homem já nasce escravo do pecado, que o homem, em momento algum, a partir da queda, ele é livre, que o homem, por sua própria natureza, ele é incapaz de qualquer coisa que contribua para a sua salvação, e que Deus é absolutamente soberano na sua graça. Esse era o posicionamento de Lutero. Poucos anos depois, Calvino, já sendo uma segunda geração aí dos reformadores, ele assume a defesa desse tema, se posicionando tal qual Lutero, e também se baseava em Agostinho, e passa a enfatizar a soberania de Deus e a graça de Deus, onde, na salvação do ser humano, considerando que o homem está prejudicado na sua liberdade por conta do pecado original, e que esse pecado original foi transmitido a toda a descendência de Adão. Deus tem que salvar, porque o homem é incapaz de salvar-se por si só. Então, essa foi a defesa que Calvino fez a respeito desse assunto e de tantos outros assuntos. Aproximadamente uns 50 anos depois de Calvino, muitos países europeus onde a igreja havia adotado a reforma protestante e que seguiam essa linha doutrinária da soberania de Deus e da graça de Deus e do arbítrio prejudicado por causa do pecado, surgiu ali um professor de teologia lá na Holanda, um seminário holandês, chamado Jacobus Arminius, esse é um nome bonito, que voltou com os ensinamentos de Pelágio e de Erasmo. Ele próprio só apresentava essa defesa em sala de aula,
ele nunca quis expor esse assunto a um concílio, nunca quis debater na tentativa de mudar esse entendimento. Mas após a sua morte, alguns anos depois, os seus alunos eles pediram uma revisão desse tema e mais alguns outros pontos junto ao concílio da igreja. E esse concílio ele se reuniu por um ano e ele era formado por 100 dos maiores teólogos e pensadores cristãos daquela época. E eles, para poder apresentar o que eles queriam, eles colocaram isso em 5 pontos para que fossem revistos. Eles eram chamados de remontantes, porque, na verdade, eles estavam tentando voltar a um entendimento que já havia sido derrubado. Nesse sentido, os arminianos eles propunham o seguinte: o livre-arbítrio, como primeiro ponto. Eles não negavam de forma alguma o pecado original, mas eles afirmavam que o pecado não prejudicou o ser humano ao ponto de lhe tirar o arbítrio. Olha só, o pecado original existiu, diferente do que Pelágio falava, mas esse pecado ele não prejudicou o ser humano ao ponto de tirar dele a capacidade, a liberdade de tomada de decisão. O homem é capaz de escolher entre o bem e o mal. Então, esse é o primeiro ponto do arminianismo. O segundo ponto, ele vai falar sobre a predestinação condicional e ele vai equiparar, vai colocar como... Ele vai redefinir predestinação, porque ele não tinha como tirar esse tema da discussão, porque a Bíblia está recheada de citações a respeito da predestinação de Deus, mas ele comparou, ele igualou a predestinação à presciência de Deus. O que isso significa na prática? Significa que eles estavam dizendo o seguinte, que quando Deus nos predestinou para a salvação, não quer dizer que Deus tenha determinado a nossa salvação. É isso que eles estavam dizendo. O que aconteceu foi que Deus, como ele era onisciente, e ele, na sua eternidade, via o passado, o presente e o futuro como um momento único, ele olhou para o futuro e previu aquelas pessoas que, usando da sua liberdade de decisão, escolheriam o bem. E aqueles que ele viu, ele predestinou. Então, na verdade, ele estava olhando o mérito da pessoa, a capacidade da pessoa de refutar o mal. Então, a isso aqui, os arminianos chamaram de predestinação condicional. O terceiro ponto que eles apresentaram foi o do sacrifício geral. O que é isso? Eles diziam que Cristo morreu realmente na cruz. Esse sacrifício ele serviu para pagar os nossos pecados, mas ele morreu por toda a humanidade e não apenas para os seus eleitos. Porque se ele entendesse que ele tinha morrido só pelos eleitos, ele matava o primeiro item, que era o livre-arbítrio, e mataria o segundo item, que era a predestinação condicional. Por quê? Porque a salvação estava condicionada à aceitação ou não por parte do homem quando ela foi posta à sua frente. Ele tinha condição de escolher entre o bem e o mal, entre ser salvo ou não ser salvo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que o sacrifício de Cristo não salva ninguém. O sacrifício de Cristo não salva ninguém, porque a salvação vai acontecer apenas e tão somente quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher a Cristo. O quarto ponto que eles apresentaram foi a graça resistível. O que é a graça de Deus resistível? Eles diziam o seguinte, que o homem, na sua liberdade de escolha, ele podia rejeitar de forma definitiva e eficaz os apelos do Espírito Santo. Olha só, sabe por quê? Porque ele era livre, ele tinha poder de decisão.
O pecador pode frustrar, nesse caso aqui, os planos de Deus para a sua salvação. E ele arremata com o quinto ponto, que ele chama de queda da graça. O que ele fala com a queda da graça? Os salvos podem cair da graça de Deus. Os crentes regenerados pelo Espírito Santo não estão livres de cair da graça de Deus e perder-se eternamente. Ou seja, eu fui salvo, eu fui regenerado, mas eu posso optar por desistir de tudo isso e caminhar para um rumo de perdição. Então, esses eram 5 pontos apresentados pelo arminianismo. E aí esse concílio ele se reuniu durante 1 ano para debater o assunto, e eles vieram propor, então, os 5 pontos em cima da doutrina do calvinismo. E o primeiro, cada ponto vai se opor exatamente a um dos pontos propostos pelo arminianismo. O primeiro ponto que ele vai falar é sobre a depravação total. Enquanto os arminianos entendiam que o homem ele tinha sido corrompido pelo pecado, mas, na verdade, era uma corrupção parcial e que não tirava dele a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, esse concílio vai pegar dentro da teologia apresentada por Calvino e vai falar a total depravação. A corrupção da natureza do homem ela é total. O homem ele é escravo do pecado. O homem ele é orientado para o mal. O homem está morto espiritualmente e ele é incapaz de voltar-se para Deus porque ele não pode, por si só, compreender Deus, ouvir Deus ou escolher Deus. Então, aqui ele vai apresentar um contraponto na questão do livre-arbítrio. E esse contraponto inicial é a total depravação. A segunda questão que ele coloca, que o concílio coloca, é o seguinte: a predestinação ela não é condicional. A eleição ela é, na verdade, incondicional. Deus contempla e enxerga toda a raça humana, vê todos os perdidos, todos os caídos, vê seu estado de miséria, seu estado de escravidão e, soberanamente, por motivos que só ele sabe, resolve eleger alguns para a salvação. E quem são estes? São aqueles que ele quis. Não está baseado no mérito, se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Não está baseado na fé prevista como um Deus onisciente. Ela não vai basear em nada disso. É um ato simples da soberania de Deus. Por isso, o termo ou a expressão eleição incondicional. Aqui a gente podia parar e falar assim, mas, Fábio, não tem um ponto de injustiça nessa questão da eleição incondicional, dele escolher alguns e deixar outros de fora? A gente tem que lembrar do seguinte: que injustiça seria se o homem tivesse salvo e lhe fosse tirado essa salvação. Mas o que a Bíblia apresenta é que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão afastados da presença de Deus, não conseguem ouvir ou enxergar a Deus, não têm capacidade para absolutamente nada que seja possível fazê-los voltar à presença de Deus. E o que Deus faz diante desse povo todo condenado à perdição eterna, o que é? Ele, por sua soberania, vai e elege a alguns. Então, a gente vê aqui não um ato de injustiça, mas um ato de misericórdia. Por quê? Porque Deus não teria que salvar ninguém. Ele quis salvar alguns. Porque se ele deixasse a humanidade seguir o seu caminho, todos se perderiam e todos cairiam. Essa, então, era o segundo ponto aqui da eleição incondicional em contraposição à predestinação ou presciência condicional. O terceiro ponto
é que o arminianismo falava a respeito do sacrifício geral. E eles vão entender que não é um sacrifício geral, é um sacrifício eficaz. O que quer dizer isso de sacrifício eficaz? Que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para pagar os pecados de absolutamente toda a humanidade. Só que Cristo, na cruz, ele morreu para perdoar, para pagar os pecados dos seus eleitos. Dessa vez, dessa forma que está colocado aqui, os que se perdem, os seus pecados jamais foram pagos por Cristo. Então, esse é o sacrifício eficaz. O quarto ponto colocado foi a graça irresistível, em contrapartida da graça resistível lá do arminianismo. O que isso significa? Que no tempo certo, Deus vai chamar o eleito de forma irresistível. É isso que ele está dizendo. O seu coração, a sua mente, elas não vão suportar, resistir ao chamado de Deus. É isso que ele está falando. A graça irresistível é exatamente isso. O evangelho ele é pregado para toda a humanidade, é uma ordem de Cristo, ir de pregar ao mundo as boas novas. Mas quem vai ouvir essa pregação? Os eleitos de Deus. Nós seremos, então, o quê? O meio de levar essa salvação até aqueles que ainda estão perdidos, embora eleitos. Essa é a graça irresistível. Pelos meios de Deus, num determinado momento, de forma soberana, Deus determinou que aquele indivíduo vai ouvir o evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. E, por fim, o quinto ponto do calvinismo seria a perseverança final dos eleitos. Enquanto no arminianismo a pessoa poderia ser regenerada pelo Espírito, abandonar essa posição, voltar, abandonar, ou seja, um vai e vem totalmente possível. Por quê? Porque ele escolhe o que ele quer fazer na hora que ele quer fazer. Já a perseverança final dos eleitos, ela está dizendo que os salvos jamais perdem a salvação. Eles não caem em momento algum da graça de Deus. Eles podem até se afastar, porque, naturalmente, o homem ainda, mesmo que regenerado, ele está maculado, ele está prejudicado, ele está marcado pelo pecado. Então, ele tem uma tendência ainda às inclinações da carne. Ele tem uma tendência ao pecado. Mas ele não vai cair da graça. Ele pode se afastar de Deus. E Deus vai ao seu encontro e vai trazê-lo de volta, seja por que meio for. A perseverança é do Salvador, que cuida das suas ovelhas, cuida daqueles que são seus. Nada pode desfazer a ação de Deus na salvação do indivíduo. Então, esses aqui são os pontos do calvinismo, são os pontos que nós, da Igreja Presbiteriana, adotamos como corretos, que estão amplamente fundamentados na Bíblia. É difícil você contestar isso aqui biblicamente, mas eles foram criados para quê? Para poder mostrar aos arminianos que na verdade, a coisa não acontecia daquela forma que eles queriam. Eles queriam que tirar um pouco do poder de Deus e dar uma autossuficiência maior para o homem. Mesmo que para isso eles tivessem que passar por cima de alguns textos bíblicos, de alguns ensinamentos bíblicos, de algumas doutrinas. A esse conjunto aqui de 5 itens do calvinismo, e até mesmo do arminianismo, porque você vê que o arminianismo ele é extremamente lógico. Porque se o livre-arbítrio é uma verdade, a cadeia sequencial de tudo que ele está falando ali é uma verdade absoluta também. O problema é provar que o livre-arbítrio é uma verdade na Bíblia, para a atualidade, para a realidade atual do homem.
A mesma coisa do calvinismo. E eles chamam isso de ordem da salvação. A diferença básica entre o arminianismo e o calvinismo é que, para o arminianismo, o primeiro ponto é arrependimento e fé. A pessoa, pelo seu livre-arbítrio, se arrepende do seu pecado e se inclina para o bem. E, a partir daí, ela faz isso por quê? Porque ela tem fé. Depois que ela se arrependeu e teve fé, é que ela vai ser regenerada pelo Espírito Santo. Antes disso, ela não é regenerada. E depois disso, no terceiro ponto, ela vai ser justificada por Deus e os seus pecados, eles serão perdoados. E a partir dos seus pecados perdoados, Deus o adotará. Já no calvinismo, é o primeiro item que muda. Primeira coisa é um ato de Deus, exclusivo de Deus, da soberania dele, que independe de qualquer vontade da minha parte, porque eu não tenho qualquer inclinação para o bem, porque eu estou depravado pelo pecado, eu estou prejudicado pelo pecado. Então, é um ato exclusivo de Deus. Ele chega e regenera a minha vida pela ação do Espírito Santo. E, a partir daí, eu vou enxergar quem eu sou, o estado de miséria, vou ser capaz de arrepender dos meus pecados e vou receber o dom da fé. E, a partir de eu ter crido, eu vou ser justificado por Deus e eu vou ser adotado por Deus. E, por fim, Deus vai me manter fielmente como seu filho. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Até aqui, vocês querem falar alguma coisa? Eu falei bastante. Fiquem à vontade, se quiserem. Vou fazer um pequeno comentário aqui, Fábio. É interessante porque eu venho de uma igreja batista que é historicamente aí, arminiana, né? E realmente, de uma maneira assim, nem sempre muito sistemática, mas espalhada aqui ou ali, na pregação, numa classe, a ideia realmente é essa, né? De que o homem tem o livre-arbítrio, de que, né, Deus conhece a predestinação, sempre é um debate se existe ou se não existe, e que sim, a graça, a salvação foi feita para todos, mas aqueles que decidirem aceitar é que então serão salvos, né? Então, assim, revendo aqui, comparando lado a lado, né, é bem realmente como colocam a, o processo da salvação como algo centrado na decisão, no arbítrio do homem de decidir, né? Tem até algumas, estava lembrando uma música esses dias, dê uma chance a Deus, né? Que falava, que começava assim, ou seja, é o homem que fala assim, legal, vou decidir, e ainda podendo lá na ideia de apostasia, né, de no futuro, em algum momento, falar assim, não, decidir não ter mais seguir mais a Deus, desistir da salvação. Então, todos esses itens realmente fazem parte de uma teologia corrente em várias igrejas evangélicas, sérias, muitas vezes, mas em grande sentido, talvez com um viés difícil de ser sustentado, né? Então, só para ver que isso aqui não é uma coisa lá dos discípulos de Armínio e de Calvino na época, mas é uma coisa de hoje, né? Só a título Falado nas de igrejas de hoje. curiosidade, e o Cláudio, só a título de curiosidade, até os anos 1900, mais ou menos, o calvinismo ele era dominante. As igrejas praticamente todas seguiam o calvinismo. No início dos anos 1900, com a chegada do movimento pentecostal, neopentecostal, e algumas igrejas, como a Batista, a Metodista, o arminianismo ele cresceu. E ele ultrapassou em muito o número de igrejas que seguem o calvinismo. E hoje, na verdade, está havendo uma contrapartida disso. O calvinismo começa a ganhar um novo espaço novamente, porque algumas questões do arminianismo são complicadas de você conseguir encontrar justificativa para elas na Bíblia. E para a gente poder entender exatamente o que é
o livre-arbítrio, nós tínhamos que fazer esse pano de fundo histórico aqui sobre o que estamos discutindo. Porque a gente vê isso de forma clara, Paulo trabalhando isso, João trabalhando, a gente vai ver a predestinação lá no Velho Testamento, a gente vai ver que isso está amarrado na Bíblia toda, que isso faz parte do pacto da aliança de Deus. Só que, de uma forma sistematizada, vamos dizer assim, essa discussão ela foi começar ali pelos anos 300 e pouco, da era de pós-Cristo. Então, só uma curiosidade. E a importância da gente entender essa ordem da salvação para que, de como a salvação acontece, para a gente poder entender por trás do que essa doutrina do livre-arbítrio ela está. Para que essa situação ainda fique um pouco mais clara, a gente vai estar apresentando aqui o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o livre-arbítrio. Ela também apresenta 5 pontos lá no seu capítulo 9. Eles são pequenos, mas eu vou gastar um tempo especial no primeiro, porque o Weber, na semana passada, ele falou que eu ia tratar de uma forma mais consistente sobre o conceito de livre agência. Porque quando a gente joga tudo para a soberania de Deus, a pergunta que fica é: o que sobra para mim? Se Deus é quem efetua tanto, se Deus é quem determina tanto o querer quanto o efetuar na minha vida, eu sou uma mera marionete, eu sou um autômato, eu sou um robô. O que eu sou? Eu não tenho vontade de nada? E aí vai entrar exatamente o conceito da livre agência. A confissão de fé ela vai falar o seguinte, que Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. E aí nós temos aqui aproximadamente 8, 10 textos mostrando exatamente essa realidade. Então, na verdade, o que ele está falando aqui é que o homem tem a livre agência. E, através dessa livre agência, o homem tem a vontade livre. O homem é um agente livre. O homem faz o que determina a sua vontade, que ele não pode ser reduzido de forma alguma a um sistema de causalidade. Mesmo que a sua vontade ela sofra interferências poderosas, como a ação do Espírito Santo, a soberania de Deus. O homem tem poder de autodecisão. Ele não é forçado a nada. E isso vai se aplicar a qualquer estágio da história e em qualquer ponto aí da nossa vida. No tempo atual, no tempo passado, no tempo futuro e até na eternidade. Deus pode mudar nossa vontade de forma irresistível. Ele pode e ele o faz. Por sua graça. Para quê? Para nos fazer ansiar pela sua salvação. E ainda assim, nós nos voltamos para ele, porque nós escolhemos nos voltar a ele. Nós confessamos com a nossa boca, pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, que Cristo é o Rei, é o Senhor das nossas vidas. Essa questão da livre agência, ela vai tratar da seguinte questão, de que o homem é um ser moral. E o que isso significa? Significa que ele faz escolhas morais. Tá bom, e que isso significa? Que as suas escolhas baseiam-se no conceito de certo e de errado. Ele não age meramente por instinto, como os demais animais. O cachorro corre atrás do gato. Ele vê um gato, ele fica doido, ele quer correr atrás. De repente, o cachorro tem uma crise de consciência e fala:
É uma maldade eu correr atrás do gato. Estou assustando aquele gato, se eu pegar, eu vou acabar machucando ele. Decidi a partir de agora que eu não vou correr mais atrás do gato. O cachorro jamais vai fazer isso. Qualquer animal jamais vai agir de forma que não seja instintiva. Jamais. Mas o homem, sim. O homem, ele foi, desde a sua criação, capacitado a fazer escolhas morais. E mesmo com a entrada do pecado, ele não perdeu essa capacidade. O homem pode, então, usar da sua liberdade para tomar a decisão errada. Eles não perderam essa capacidade, nós não perdemos essa capacidade de fazer essas escolhas morais. O problema é que antes, Adão e Eva, ele tinha a pureza, ele tinha a semelhança e a imagem de Deus totalmente preservadas neles. E as suas escolhas, elas eram simples. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não tinham dúvida, eles não pendiam para a direita ou pendiam para a esquerda. Eles tomavam as decisões com absoluta consciência. Hoje nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos isso? Porque o pecado nos prejudicou. O pecado nos maculou. O pecado nos cegou. E nós deixamos de enxergar a presença de Deus no nosso meio. Nós deixamos de ouvir o chamamento de Deus. Quando é que isso é restaurado? A partir do momento que o Espírito Santo toca o seu eleito. E a pregação que nós estamos fazendo a todo mundo, cumprindo a ordem de Cristo. E lembrando que esse tema nosso aqui ele é totalmente voltado para o evangelismo. A partir do momento que nós estamos cumprindo a ordem de Cristo, e aquele eleito é tocado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus vai guardar a morada ali. E ela vai regenerar aquela pessoa. Ela vai restaurar. E essa pessoa vai enxergar o estado de miséria dela. Essa pessoa vai receber o dom da fé. Essa pessoa vai se arrepender. Vai se colocar prostrado diante de Deus. E Deus vai estabelecer ali a sua justificação. Os seus pecados foram, a partir daquele momento, formalmente perdoados. E esse novo indivíduo, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser adotado agora como filho de Deus. E nós seremos guardados por Deus. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é que o homem continua sendo um ser moral, mas que as suas escolhas, mesmo para os salvos, ela tem um viés inclinado para o lado do mal. E se Deus não vier nos ajudar, nós nunca poderemos nos libertar da escravidão do pecado. Nós nunca poderemos nos converter. Nós nunca poderemos sequer nos preparar para chegar diante de Deus. Por outro lado, a gente não pode esquecer que Deus não é Deus somente dos cristãos. Porque aí vem aquela dúvida. Ah, mas se é assim, por que que a gente vê tanta pessoa que não tem a Deus e é uma pessoa boa? É uma pessoa que procura sempre fazer as coisas certas. É uma pessoa que prospera na vida. É uma pessoa que realmente ela busca as coisas que parecem boas. Porque Deus não é um Deus somente de cristãos. Esse é o motivo. Ele é um Deus da humanidade. A Bíblia diz que Deus ele cuida da sua criação como um todo. Fala que Deus faz nascer o sol tanto para justos quanto para injustos. A Bíblia fala que a chuva cai sobre justos e injustos. Deus, no seu amor pela humanidade, ele restringe o mal. Por isso é que a gente vai ver pessoas que nem acreditam em Deus tomando decisões certas. Isso é conhecido como graça comum. E se tem graça comum, é claro que vai ter uma graça em comum. Que graça em comum é essa? É a graça especial. Essa graça especial ela é dada exclusivamente aos eleitos de Deus.
é a graça salvadora para o resto do mundo, para o resto da humanidade. Deus dá a graça comum. Que é saúde, prosperidade, alegria, talento, inteligência, e a gente pode ir seguindo uma série aí de itens. Pois não? Ah, tá. Já as pessoas que não creem em Deus, elas experimentam e usufruem apenas e tão somente da graça comum. Já os crentes em Cristo, os seus eleitos, aqueles que já foram convertidos, eles experimentam e usufruem tanto da graça comum como da graça especial. Para que isso fique um pouco mais claro, nós vamos apresentar aqui também, de uma forma bem rápida, meu tempo aqui acabou, eu acho que mais uns 5 minutinhos eu finalizo. O que a Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre o livre-arbítrio. Ele apresenta 5 pontos no capítulo 9, lá da Confissão de Fé. O primeiro ponto nós já vimos, que é a questão da livre agência. O segundo ponto, ele diz assim, que o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e desse poder. E aí ele vai acrescentar esses versículos todos aqui, dando suporte a esse ponto. O terceiro ponto a respeito do livre-arbítrio é o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, ele é incapaz, pelo seu próprio poder, de converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O quarto ponto, ele vai dizer, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça o habilita a querer a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. É no estado de glória que a vontade, o quinto ponto, tá? É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Em resumo, o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o livre-arbítrio é isso aqui que está projetado para vocês. Em primeiro lugar, livre agência. Segundo ponto, estado de inocência no Éden antes da queda. O terceiro ponto, como ficou o homem após a queda. O quarto ponto, como ficou o homem após a conversão. E o quinto ponto, no estado da glória. E todos eles vocês veem que amplamente subsidiados na palavra de Deus. Fábio, Pois não, Weber? eu recomendo fortemente que todos os alunos, e eventualmente quem estiver vendo isso mesmo depois dessa aula aqui, que pegue cada um desses textos bíblicos, porque quando se fala dessa divisão, dessa discussão, e a gente vê aquele senso comum que foi mostrado lá, parece que o Armínio mostra lá, e as pessoas, peraí, esse é o senso comum, parece que é isso mesmo. Mas, como você bem colocou, o Clauber também acentuou bem aí, ou seja, pode até parecer um pouco estranho para nós, mas é isso que a Bíblia apresenta. Essas duas verdades elas estão presentes claramente na Bíblia. Então, eu recomendo fortemente que cada um pegue esses textos que estão aí e pode buscar ou através dessa aula ou na própria Confissão de Fé, estão todos os textos lá, e dê uma olhada com calma e veja como a Bíblia ela é muito clara, ela é muito forte, ela é muito vigorosa nessa afirmativa e nesses conceitos que são apresentados aqui. Eu acho que vale a pena aprofundar com calma depois, junto com a família ou em outro momento com mais calma nesses textos aí. Com certeza, Heber. Clauber, é possível compartilhar essa aula aqui no chat? Os slides? É. Assim, eu vou Se colocar... ficar mais leve, transforma em PDF, que acaba ficando mais leve do que as figuras, para colocar lá no chat. E se eles quiserem baixar, eu acho que seria interessante. Um instante só.
Enquanto ele faz isso, Alessandro, queria falar. Não, muito bom. Amém. Amém, muito bom. Hoje ficou mais clara essa quarta aula, né? Dentro do contexto que foi apresentado. Deus esteve aí te iluminando, ficou muito claro. Parabéns aí. Bom, então vamos partir para a conclusão aqui da aula de hoje. Rapidinho. Desde o começo eu falei que esse assunto não é básico. E a verdade, para a gente entender que ele não é básico de forma nenhuma, ele vem de uma forma sistemática se arrastando há quase 2000 anos. É difícil demais aceitar a nossa total incapacidade de exercer a nossa vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. E é isso que a Bíblia fala, que naturalmente, antes de sermos regenerados por Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E, portanto, nós estávamos completamente alienados do que realmente é Deus a respeito desse bem que a Bíblia coloca para a gente. Por mais que nós pudéssemos ouvir, isso não fazia qualquer sentido. Não existe na Bíblia qualquer ensino que realce mais, ou que realce com mais vigor a graça de Deus, que é o ensino reformado, pois o nosso Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Mas não podemos exigir nenhum direito por uma suposta cooperação com a graça de Deus para a nossa salvação. Nós não temos como exigir nada de Deus. Ela vem graciosamente. Somente quando entendemos com profundidade qual é o significado da depravação total, a situação que o homem se encontra, a situação que nós nos encontrávamos, da pecaminosidade, da culpabilidade humana, das consequências, na falta de palavra, nefastas mesmo, da queda do homem, é que chegamos a essa conclusão que ela é inevitável a respeito da nossa incapacidade para escolher o bem. Mesmo eu sendo um agente livre, a minha vontade, ela sempre vai se inclinar para o mal. John MacArthur, ele diz o seguinte: embora que tenhamos nascido escravos, abre aspas, tá? Embora que tenhamos nascido escravos do pecado, tendo herdado de Adão uma condição de escravidão, fomos comprados por Cristo, por sua morte na cruz. Fomos comprados por preço. Portanto, não estamos mais sob a autoridade do pecado. Ao contrário, estamos sob a posse exclusiva de Deus. Cristo é nosso novo mestre. E deixo com vocês, finalmente, esse texto de Romanos 6, 17 e 18, que diz: mas graças a Deus, porque, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos, escravos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Alguma coisa a mais, gente, que vocês queiram falar, fiquem à vontade. Alguma coisa que vocês queiram perguntar, eu acho que eu não vou ter muita condição de responder tudo, não, mas a gente leva para os nossos pastores e traz na próxima aula. Pois não, Claudio? Eu coloquei aqui no chat um link para baixar os slides. Bom, então Ok. tá mais fácil para quem precisar. É mais fácil, né? Perfeito. Lembrando que essa aula, de certa forma, termina uma parte conceitual, né, doutrinária. Nós entramos agora numa parte de aplicação prática, porque tem aplicação prática. Alguém pode falar, mas que discussão toda é essa? E qual o efeito na minha vida? Como isso... Então, tem, sim, muito efeito. E como que nós vamos pregar o evangelho? Como que nós vamos falar? Conhecendo essas verdades. Isso cria várias dificuldades. Então, nós estaríamos terminando agora, nessa quarta aula, essa conceituação teológica de uma forma bem rápida, é claro, mas para na segunda parte começarmos a entrar agora na parte de aplicação. Ok. Bom, gente, vamos fazer uma oração para finalizar, então, a nossa aula. Eu deixei de compartilhar aqui, mas eu vou voltar a compartilhar, porque tem a avaliação que é pedida. Também está no chat, tá?
O link também está no chat da No avaliação. chat também? Uhum. Na verdade, é porque eu tirei... Ainda bem que você colocou, tá, Cláudio? Obrigado. Porque, então, gente, para avaliação, está lá no chat também. Por favor, façam essa avaliação, porque os pontos positivos são bem recebidos, mas os negativos nos fazem melhorar e estudar um pouco mais. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar. Heber, você pode orar para a gente? Pois não. Agradece a vida da Sâmia, tá, Heber? Faz aniversário hoje. Vamos orar, então. Eu esqueci. Parabéns, Sâmia. Bem, vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos. Ó Deus bendito, como é maravilhoso, Pai, poder aprender do Senhor, das verdades do Senhor, e como isso impacta a nossa vida. Quanto mais nós aprendemos de Ti, quanto mais nós compreendemos as Tuas verdades, quanto mais nós aprendemos, ó Pai bendito, do Teu grande poder, da Tua majestade, e aprendemos também da Tua vontade e da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça. Ó Deus bendito, nosso coração se enche de alegria e de gratidão. Por isso, agradecemos, ó Pai bendito, por estes momentos que passamos juntos, aprendendo da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa complementar a mensagem, Pai, enchendo todos nós, a Tua igreja, o Teu povo em toda parte, no mundo todo, todos nós desejosos de aprender mais de Ti, de Te servir com fidelidade, buscando na Tua palavra, buscando na orientação de irmãos, buscando na comunhão, aprendemos mais do Senhor e servimos ao Senhor com mais fidelidade e sinceridade e obediência, Pai. Nós agradecemos muito pela vida da Sânia, Pai, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Te louvamos por este privilégio que o Senhor tem dado a ela de completar mais um ano de vida, e que continue agindo com poder na sua vida, no poder na sua família, dando alegria, dando saúde, dando harmonia, também suprindo as suas necessidades, sejam materiais, sejam emocionais no relacionamento e espirituais, principalmente. Em tudo seja a bênção do Senhor derramada sobre ela e a sua família. E a todos nós também, a graça do Senhor sobre todos os alunos, sobre essa escola dominical, sobre o teu povo que se reúne, da forma como estamos fazendo, que o Senhor possa abençoar e continuar agindo com poder. Esteja conosco no restante deste dia, continua usando-nos como instrumento nas tuas mãos para a bênção de pessoas com quem convivemos, ó Pai. E o teu nome em tudo isso seja engrandecido, glorificado. É no nome santo de Jesus que pedimos, agradecemos, ó Pai. Amém. 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 Gente, um abraço para vocês, um bom domingo, viu? Um abraço.